E dando seguimento à mensagem, o pão que alimenta a alma, eu quero dar prosseguimento no livro de João, capítulo 6, a começar repetindo o versículo 35. O pão que alimenta a alma. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo meu Pai. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, venham a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer deste pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: Como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão vivo que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. E muitos seguidores de Jesus ouviram e reclamaram: O que ele ensina é muito difícil, muito dura essa palavra. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem iria traí-lo. E Jesus continuou: Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo meu Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais.
Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Como seguir a outro? Para quem ir? Para onde correr? Só Jesus tem a palavra de vida eterna, que alimenta não apenas o físico, porque é Deus que supre o pão nosso de cada dia, mas que também alimenta a nossa alma com esse pão vivo que desceu direto dos céus. Aquele que crê no seu sacrifício, aquele que reconhece que ele entregou o seu corpo, porque somente através desse sangue santo derramado ali na cruz do Calvário, através desse alimento, se assim eu posso dizer, espiritual, é que as pessoas podem ter a vida eterna. É através desse sacrifício que as pessoas podem alcançar a vida verdadeira. Não há outro caminho, não há outro sacrifício, não resta mais nenhum. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e quando a nossa fé está totalmente nele, na entrega dele, no seu derramar, o seu corpo como pão e o seu sangue como bebida, é estar intimamente ligado nessa nova e viva aliança, aliança feita no seu sangue na cruz do Calvário. É somente dessa forma que teremos vida, gozo, paz, força, fé, não somente aqui, mas na vida eterna que está por vir. Se alimente desse pão vivo que desceu do céu todos os dias. Essa palavra poderosa, viva e eficaz. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E por mais dura que ela seja, por mais que ela nos confronte, só ela gera em nós o genuíno arrependimento, a força, o foco, a fé, o ânimo para continuar firme na caminhada. Se alimente desse pão. E o pão da terra, fica tranquilo que Deus é fiel para dar, para suprir. Assim como Ele mesmo nos ensinou na oração, Pai Nosso. Mergulhe nessa nova e viva aliança. Tenha intimidade. Tenha um relacionamento profundo com Cristo. E Ele sim te dará vida. E não uma vida qualquer. Uma vida leve, passageira e breve neste mundo. Mas uma vida eterna. Direto na presença dEle. Mergulhe nos rios do Espírito e alimente a sua alma com esse pão vivo que desceu do céu. Amém?